quebras no Script Case são a base para a geração de resumos e gráficos. Meu nome é Eliel e neste vídeo nós vamos tratar as quebras. O que são as quebras no Script Case? São as formas que a gente tem de fazer agrupamento de dados. Então a gente pode, por exemplo, criar uma quebra através do continente, por exemplo, e agrupar dados a partir do continente. E a gente utiliza a quebra também para gerar gráficos que vão representar os itens que estão dentro da quebra. O resumo também vai ser a partir da quebra. Então, uma vez que a gente cria a consulta no Script Case, a gente pode dizer que a quebra é a segunda parte mais importante, né? Para que você possa criar resumos de dados. No Script Case, há dois tipos de quebras. A gente tem a quebra estática e a quebra dinâmica. A quebra estática, a gente define aqui no ambiente de desenvolvimento e a aplicação já vai ficar com essas quebras configuradas lá. Ela não dá muitas opções para o usuário trabalhar em cima delas. É apenas ativar e desativar, né, as próprias quebras. Já a quebra dinâmica, ela vai dar mais liberdade para que o usuário, como a gente está falando sobre BI aqui, na quebra dinâmica o usuário tem mais liberdade para escolher as opções de resumo e configurações da quebra na própria tela da aplicação em que ele estiver utilizando. Então vamos para a nossa aplicação aqui. Vocês podem observar que a gente tem vários campos aqui na aplicação que podem ser usados para criar quebra. Por exemplo, o continente aqui, ó. Eu tenho Europa, América do Norte, Ásia, América do Sul e etc. Então eu posso fazer uma configuração aqui para que eu faça um agrupamento por continente, todos da América do Norte, todos da Europa e assim por diante. Outro campo também interessante que a gente poderia trabalhar, junto com o continente, seria o país aqui, né? Como, por exemplo, a gente teria a América do Norte e um segundo nível onde a gente coloca o país. Então a gente pode criar esse alinhamento, digamos assim, das quebras. A gente tem também campos de data que ele é especial, onde você pode marcar, pode pegar, por exemplo, períodos, trimestres, anos, meses. Você pode trabalhar também com período sazonal e a gente vai usar também depois para fazer comparação de datas, né? Então é um campo bem interessante. Categorias de produtos também, produto. Por isso que a gente está usando essa tabela, que ela é bem completa aqui com vários campos que a gente pode utilizar para quebra. E a gente também vai ter alguns campos para totalização, que é quantidade, preço unitário e o preço total. Neste caso aqui, a gente pode, por exemplo, agrupar. Eu quero saber o total de vendas para a Europa. Então, a gente vai agrupar aqui pelo continente e a gente vai ter uma função de soma em cima do preço total. Então, ele vai pegar os pedidos da Europa e somar todos os preços totais. Você pode também contar, né, ver quantos itens, ver a quantidade. Existem várias funções que a gente pode aplicar para resumir os dados, que pode ser as funções estatísticas, né, soma, média, contar, né, contagem distinta, desvio padrão, variância e por aí vai. São várias opções. Eu vou mostrar para vocês isso aqui agora, utilizando essa consulta aqui mesmo como base. Na nossa barra de ferramentas, a gente observa que o botão de resumo não está aparecendo aqui na nossa consulta. Se a gente vier aqui na aplicação, aqui na barra de ferramentas, você vai observar que o botão está ativado. Esse botão ele só vai aparecer a partir do momento que uma quebra é criada. Então vamos começar criando já aqui uma nova quebra. Nós vamos começar com a estática e eu vou colocar o tipo de cliente como o campo da quebra e eu vou resumir tanto na consulta a quantidade e no total do resumo também. E eu quero também o resumo do preço total. Eu quero saber quantos que foram vendidos e o preço total dos itens vendidos, tanto na totalização da consulta quanto na totalização do resumo. Então aqui o label aqui eu vou colocar tipo de cliente e aqui o nome, se você deixar em branco ele vai pegar automaticamente o nome do campo que você colocou na quebra aqui. Vamos salvar.
Observe que eu vou pôr o tipo de cliente, eu vou executar novamente. Agora o botãozinho de resumo já aparece para a gente. Quando eu clico nele, eu já tenho aqui de forma dinâmica resumido o total para o tipo de cliente, né? Então a gente vai ter os valores aqui, se a gente pegar as pessoas naturais aqui, a gente tem já de cara a quantidade muito maior. Mas se a gente for observar, as companhias públicas, ela tem a quantidade menor, mas ela representa um valor muito maior de faturamento. Então, pessoal, isso aqui é um exemplo básico em que o próprio usuário pode abrir um relatório e fazer essa análise. De repente, para a empresa vale mais a pena, supondo aqui, né, trabalhar com empresas públicas, companhias públicas, porque em poucos pedidos o faturamento é maior. Então, isso aí é uma inteligência que eu estou tirando do meu relatório aqui. Já as pessoas naturais têm muitos pedidos, mas o faturamento não é tão grande aqui, igual as entidades legais aqui que está mais ou menos no meio termo, né? Então, isso é o tipo de inteligência que você tira, ou que o próprio usuário vai ter o poder de tirar dos relatórios das informações que ele tem. Os dados no banco de dados, na tabela do banco de dados, eles são simplesmente commodity, né? Não tem nenhum valor. Uma vez que você consegue resumir e tirar a inteligência de dentro desses dados, aí sim você tem sabedoria para tomar decisões melhores na sua empresa. A gente ainda tem aqui a opção de classificação, né? Eu posso fazer ordenação dos campos aqui, ou o próprio usuário, né, na verdade. E aqui também nos campos de valores, né? E a gente tem também a opção de mostrar gráficos relacionados às informações que estão na nossa consulta. Então, por exemplo, se eu quero um gráfico do preço total, eu só clicar no botão de gráfico e ele já gera para a gente o gráfico aqui. A gente tem também aqui, ó, a opção de escolher exportar esses dados direto aqui no resumo, onde você pode escolher o tipo. Aqui a gente tem o e-mail também, que pode ser exportado também. Funciona da mesma forma. A gente pode configurar o gráfico aqui, como que a gente quer que esse gráfico apareça. Por exemplo, eu quero um gráfico de pizza. E aqui tem a opção 3D, a ordenação desordenada. Vamos deixar dessa forma aqui. Quando eu clico aqui, por exemplo, no preço total, eu tenho exatamente qual que é a fatia que a companhia pública está ocupando aqui de uma forma visual muito melhor de entender, né? Talvez neste caso aqui, o gráfico de pizza vai representar melhor do que o gráfico de barras, né? Ó, aqui também o gráfico de barras ele é bem representativo, né? Mas o que eu quero destacar aqui é que o próprio Script Case vai te dar ferramentas para o seu usuário fazer a configuração em tempo de execução da aplicação. A gente tem, por exemplo, configuração aqui do layout aqui, né, da consulta, onde aqui ele vai colocar de forma horizontal. Neste caso aqui não aplica muito bem. E o seguinte, pessoal, automaticamente o Script Case vai criar aqui dentro da quebra de tipo de pessoa, ele vai criar aqui um link para que eu possa detalhar os itens referentes a esse tipo de pessoa. Aqui também, se eu clicar em detalhar, na verdade ele vai voltar para a consulta completa, né? Mas se eu clico aqui em Public Company, automaticamente ele vai voltar para a consulta, mas apenas com os itens das companhias públicas. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, eu quero que exiba 250, né? Já que tem 250, 234, eu vou visualizar 250 linhas. Pode observar que as 234 linhas vão estar aqui, que é o resultado da consulta, né? E no final aqui, eu vou ter o resumo também, ó, quantidade 234 e o valor total, que foi a soma. Logo abaixo também a gente tem a soma de todos os itens aqui. No caso aqui é o resumo geral, né? De 3.273 e 4.700.000 ali. Então, isso aí é o poder que o seu usuário vai ter de utilizar o Script Case aqui. Se você clicar em voltar, ele volta para o resumo da mesma forma que a gente estava anteriormente. Aqui também a gente pode atualizar, né, caso ocorra alguma alteração na tabela.
atualizando aqui, ele vai atualizar os dados, clicando no botão, né? Eu posso voltar para a consulta padrão aqui também, clicando no voltar ou usando o atalho ali também que vocês viram. Aqui aparece a consulta de todos os itens, né? Então, se a gente chegar aqui no final, a gente vai ter, ó, aqui 250 de 3.273. Até essa opção aqui é uma opção de que façam que dá poder para o usuário fazer personalizações nos relatórios deles, né? De acordo com a necessidade. Vamos aqui então criar uma nova quebra através do continente. Vamos usar os mesmos campos que eu utilizei na outra. Agora nós temos duas quebras na nossa consulta, uma referente ao tipo de cliente e uma referente ao continente. Aqui em configurações, vocês podem ver a ordenação das quebras. Na configuração geral das quebras, que vai valer para todas aqui, eu posso escolher qual vai ser a minha quebra inicial. Se é a quebra dinâmica, se é a quebra tipo de cliente ou continente. Por enquanto, a gente ainda não utilizou a quebra dinâmica. Ao marcar a opção continente, eu executo a consulta, ele já vai vir para mim agrupado por continente aqui, ó. Se eu for em resumo, ele vai resumir por continente. Agora eu tenho outro botão aqui na barra de ferramentas que é o botão quebra, onde você pode escolher qual quebra que você quer aplicar. Atualmente está continente, mas agora eu vou aplicar tipo de cliente. Ou seja, eu vou alternar as quebras e aqui agora no resumo ele já resumiu pelo tipo de cliente, né? Voltando aqui de novo, eu posso alterar aqui diretamente no resumo, voltar para a quebra de continente sem precisar voltar para a consulta. Ele já traz essa opção aqui de você alternar entre as quebras diretamente na aplicação aqui, ó. Então aqui a gente já dá mais poder para que o usuário faça as alterações. Vamos trabalhar agora então um pouco com as datas nas quebras, né? O campo do tipo data ele tem opções especiais aqui, que uma vez que eu arrasto o campo do tipo data para a configuração da quebra estática, ele vai mostrar aqui para mim a opção de resumo aqui, qual agrupamento que eu vou utilizar aqui no campo data, né? Então a gente tem todas estas opções aqui para aplicar. E já colocou aqui ano automaticamente, vou deixar assim por enquanto. E eu vou arrastar novamente o campo data. Agora ele já vai sugerir trimestre. Vou arrastar mais uma vez para ele pegar o mês também. Então agora eu tenho 3 níveis de quebra no mesmo campo. Observe só para comprovar para você. Se eu arrastar o continente aqui, apareceu uma vez. Mas agora eu não consigo mais colocar continente aqui, ó, porque continente é um campo do tipo texto. Então essas opções de repetir o campo aqui, somente em campos do tipo data. Então, por exemplo, eu coloquei as 3 opções aqui, ano, trimestre e mês. Vou arrastar os mesmos campos aqui novamente para totalização da consulta e do resumo. Agora a gente tem essa terceira opção, né? Lembrando que a configuração das quebras aqui já está marcada para começar com o continente. Vou manter assim. Chegou aqui como continente. E agora, quando eu clico em quebra, eu tenho aqui... Aí eu esqueci de alterar o nome, ele colocou esse nome difícil aqui, né? Basta colocar um label que ele altera isso aqui. Então vamos dar um OK. Então a gente está agrupado aqui, ó, ano, trimestre e mês. Então a gente tem aqui, como a gente tem poucos itens aqui nessa lista, vou colocar 1.500 aqui. Acho que vai dar para visualizar melhor. Então vamos tirar aqui mês de abril, maio. Então na própria consulta a gente já tem essas opções aqui, ó. E se você for no resumo, aquilo que eu fiz lá no manual já vem aqui automaticamente. Então a gente tem 2013,
o segundo trimestre, terceiro, quarto, terceiro, né? E quarto, isso mesmo. Aí aqui começa 2014, onde eu tenho primeiro, segundo e por aí vai. E aqui os meses referentes aos trimestres. E aqui a gente tem tudo resumido de forma organizada. Olhando aqui esse resumo, ele ainda está bem comprido, né? Tem bastante itens aqui. E a gente pode dar uma melhorada nele fazendo algumas configurações que eu vou mostrar isso para vocês, que o próprio usuário pode modificar também. Uma opção que já vai ajudar na visualização do resumo é vir aqui nas configurações, a gente pode desmarcar essa opção tabular, né? Só mostrar para vocês aqui. A gente tem o ano, o trimestre e o mês em 3 colunas separadas. Ao desmarcar essa opção, ele já vai dar uma limpada na tela, né? E deixar apenas uma opção. Deixar apenas uma coluna onde eu vou ter apenas um deslocamento para indicar que é um subnível, né? Lembrando, pessoal, que aqui também a gente tem o detalhamento, né? Se eu quiser saber quais que foram os pedidos de outubro do trimestre 4 do ano de 2013, eu posso clicar neste outubro aqui e ele vai me levar diretamente para estes itens aqui, onde eu posso ver todos. Isso aqui é bem bacana. Voltando aqui na nossa aplicação, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um mês aqui, vou subir o trimestre aqui, que está no eixo Y, eu vou colocar ele no eixo X. E aqui eu vou colocar um label aqui que é data do pedido. Eu vou marcar também para que a consulta comece pela quebra de data aqui, ordenação da quebra. Aqui, né? Porque eu vou marcar que eu quero essa quebra aqui como a principal. Aqui também tem essa opção aqui, ó, de usar quebra vazia, que é a consulta iniciar sem nenhuma quebra, né? Se eu marcar aqui, agora eu tenho essa opção aqui, ó, de quebra inicial. Se eu marcar isso aqui, ela vai iniciar com a quebra vazia. Vou mostrar isso para vocês rapidinho, que aparece a consulta normal e agora eu tenho as opções aqui de alternar entre as quebras que foram criadas. Inclusive o label que eu coloquei na minha quebra aqui de data, ele já aplicou já, né? Mas eu quero que a consulta sempre inicie aqui pela quebra de data. Vamos aqui então no nosso resumo. Vocês podem observar que neste caso aqui, o nosso resumo já ficou bem mais organizado, onde a gente tem o ano à esquerda, os trimestres, o ano no eixo Y, né, e os trimestres no eixo X. Eu vou remover aqui também, é uma outra opção, vou resumir apenas o preço total. Vou tirar a quantidade. Então aqui agora o meu relatório já ficou muito mais dinâmico aqui, né? Muito mais apresentável e sintetizado, né? Apenas numa tela eu tenho o resumo geral. E eu tenho também os links para ir. Se eu quiser ir para 2024, eu posso clicar nesses links aqui que ele vai me direcionar para lá diretamente, né? E eu posso também ver o gráfico aqui, no caso aqui do preço total por ano. Então, pessoal, é muito poder que a gente tem de utilizar aqui o Script Case nos nossos projetos. Eu posso voltar aqui, alternar para as outras quebras novamente. Isso aqui eu já mostrei para vocês. Então, é bem tranquilo aqui. Vocês eu acredito que vocês já tenham entendido como que funciona todo esse processo aqui. Vamos então criar mais um exemplo de quebra aqui, onde eu vou colocar a categoria e o produto. A categoria eu vou deixar no eixo X para que apareça na horizontal. E vamos colocar aqui o preço total e a quantidade também. Lembrando aqui, pessoal, que a gente tem as outras funções aqui de resumo, né? A gente tem aqui no caso
a soma, mas pode usar máximo, mínimo, média, variância, como eu falei com vocês anteriormente. Por exemplo, a gente poderia usar aqui ó, a função máximo para mostrar qual que é o maior valor. Agora, uma questão importante aqui é esses dois campos aqui vai indicar se esses dois checkbox vai indicar se esses campos vão ficar marcados no resumo, né? Então, se eu deixar desmarcado, ele vai executar o resumo somente com o preço total e com a opção de eu arrastar a quantidade para lá, né? Vamos executar aqui. Antes disso, vamos colocar um label nela aqui. Voltando aqui na nossa consulta, nos módulos da grid, eu posso definir qual módulo a grid vai começar. Por padrão, ela começa com a consulta, mas eu posso marcar aqui a opção de resumo. Como eu já marquei a quebra estática aqui de categoria e produto como a que vai iniciar, ele já vai resumir dessa forma. Ao eu executar, ela já vai direto para o resumo, onde eu vou ter as categorias no eixo X aqui, resumindo somente pelo preço total, e os produtos no eixo Y. Então, se eu vier aqui na quebra, eu ainda tenho a opção aqui do campo que eu deixei desmarcado lá da quantidade. Ó. Aí eu quero, em vez do preço total, o máximo do preço total, eu quero a quantidade agora. Vamos alternar aqui então. Então agora eu tenho a quantidade de produtos por categoria aqui que foram vendidos. De forma resumida, a quebra estática que a gente está usando, ela vai dar menos opções para o usuário final alterar aqui na própria aplicação. Ele pode apenas alternar entre as quebras aqui que ele quer utilizar e os campos que vão ser utilizados para fazer o resumo das quebras. Então, a quebra estática, a gente se limita nessas opções. Agora, a quebra dinâmica, que a gente vai começar a trabalhar agora, a gente pode selecionar os campos que a gente quer criar quebras, por exemplo, tipo de cliente, continente, país, a data vou deixar depois, categoria e produto. E aqui a data, a gente pode escolher a opção do resumo aqui, ó. Ano, da mesma forma, né? Vamos arrastar novamente, aqui funciona exatamente do mesmo jeito que a gente viu na quebra estática. Vamos colocar aqui o campo de quantidade no total aqui e no resumo. E o total também da mesma forma. Então agora nós vamos executar a nossa aplicação. E aqui nas quebras, além das quebras estáticas que a gente já viu aqui, apareceu para a gente agora uma nova guia, que é a guia dinâmico, onde eu vou ter aqui do lado esquerdo todos os campos referente aos que eu marquei lá. E abaixo aqui eu posso colocar os campos selecionados para totalização. Vou deixar só o preço total para ficar mais fácil. No eixo X, vamos colocar aqui, por exemplo, o continente. E no eixo Y, categoria, por exemplo, de produto. Nós vamos confrontar essas duas dimensões, né? Em eixos separados. Então aqui a gente vai ver que a América do Sul para Fashion a gente teve 15 mil. A gente pode, lembrando que pode clicar e abrir os gráficos aqui também. Aqui ficou um pouco maior, né? Porque tem muitas categorias, então acaba ocupando um espaço maior. Talvez a gente pode inverter. Essa que é a parte interessante aqui da quebra dinâmica, é que o seu usuário do sistema, pode fazer isso aqui diretamente na tela. Então, por exemplo, aqui eu inverti, coloquei o continente no eixo X e a tabela já coube na tela inteira. Então já ficou muito mais fácil de visualizar, né?
E vai depender também da necessidade do cliente dos resumos. E você pode, lembrando, sempre clicar e abrir o gráfico correspondente. A gente pode também criar mais de um nível de quebra aqui, ó, por exemplo, no eixo Y, eu posso colocar a categoria e o produto, por exemplo. Então, eu vou ter dois níveis aqui no eixo Y, aí o resumo vai ficar um pouco maior, né? Porque agora eu vou ter mais itens, vou ter os produtos também, mas aqui continua na América do Sul e tudo. E ele está sempre resumindo para mim em cada categoria aqui. Por exemplo, Fashion só tem um. Então eu tenho os resumos aqui de Fashion. É, Toys and Games, nós temos um também. Se a gente pegar aqui não tem, né? Aqui, ó, aqui a gente vai ter só para algumas regiões, né? Esses produtos aqui, esportes outdoor. Eu acho que vocês conseguiram entender. E você pode visualizar o gráfico específico de uma seção, né? Então aqui é o gráfico específico. Isso é muito bacana, muito legal, que a gente pode trabalhar aí no Script Case. Ó. Vamos pegar esse gráfico aqui que está maior. Então, ele gerou um gráfico aqui de América do Sul para a categoria eletrônicos. Então eu vou ter todos os produtos de eletrônicos para a América do Sul, o valor deles aqui representados. Então, tá gostando dessa série de vídeos? Deixa o seu like aqui. Se ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta ou até mesmo uma sugestão, deixa nos comentários do vídeo aqui pra gente. No próximo vídeo a gente vai falar sobre como salvar a consulta.